Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. E aqui você é que manda, né? Você pediu e ele, aquele que já faz parte dos móveis e utensílios, tá aqui de novo. Nosso querido professor e historiador Fábio Augusto. Fábio Augusto, na entrevista anterior, nós falávamos a respeito do tema preferido no buscador do Google, que é o quê? Fofoca. Agora eu gostaria de falar sobre o número 2. Você sabe o que é? Sei. E o que é? Comida. Pelo teu design aí, eu já posso entender que você é um conhecedor do assunto, né? Um conhecedor, apreciador. Fábio Augusto, existe coisa mais chata do que gente com fome? Não, uma pessoa com fome é insuportável. Eu mesmo fico insuportável quando tô com fome. Mas tu tá sempre com fome. Pois é, sempre insuportável. Não, senhor, você é maravilhoso. Mas olha só, antigamente, muito antigamente, as pessoas só passavam fome quando não tinha acesso ao alimento, né? Isso. Mas aquele sujeito que decide passar fome, ele é um quê? Ah, ele é um chato. Ele é um chato, né, Fábio Augusto? E essa trend agora de não come isso, não come aquilo, não come não sei o quê, ela é muito recente, né? Sim, bastante. Os costumes alimentares amazonenses, eles passam longe da dieta, né? Ah, com certeza. O que a história nos diz? Qual era o cardápio do dia a dia do amazonense? Ah, isso é perfeito. Eu penso que o amazonense, o brasileiro como um todo, era mais feliz antes de saber o que era colesterol, triglicéridos. Ele vivia muito mais feliz, né? Ah, então quer dizer que você é totalmente contra os avanços da medicina. Olha, gente, isso é porque ele é especialista em cemitério, por isso que ele não gosta que a medicina cure, entendeu? Ele quer mais público pro... Mas sim, Fábio Augusto, o que um amazonense raiz comia no século XIX? Ah, o amazonense raiz no século XIX, ele tinha muito acesso a coisas assim que foram desaparecendo no nosso cotidiano. Algo que ainda cheguei a ter contato, que foram as carnes de caça. Cheguei a comer muita carne de caça. Carne de caça? Carne de caça. Agora a gente vai falar de caça, mas eu vou te largar pelado na mata, caçando alimento por uma semana. Mas, na verdade, o amazonense também gostava muito de comer um quelônio, né? Bastante. Bastante. Tartaruga, tracajá. Sim, tartaruga, tracajá, jabuti também. Jabuti também? Jabuti. Conheço muitas pessoas e tem registros fotográficos de, entre os quelônios, o jabuti também ser procurado para alimentação. Ou seja, só escapava o casco antigamente, né? Isso, famoso bicho de casco, né? Bicho de casco que eu conheço hoje é ovo, né? É isso, bicho do casco hoje é ovo. Mas olha só, eu sou de um tempo que comer quelônio não dava cadeia, né? Não. Hoje em dia o IBAMA, que não entende nada de amazonidade, ele proíbe que aquele jacaré empanado de antigamente, lembra que parecia um pirarucu fritinho? Sim. Tatu, maravilhoso. Aquele sarapatel. Sarapatel. Quem nunca experimentou tatu é uma delícia. Não, eu não experimentei não, mas eu acredito em você. Mas sim, diga qual era a comida mais frequente na mesa do amazonense. Bom, o amazonense, né, até hoje ele foi agraciado pela natureza por ter o acesso a uma quantidade infinitésima de peixes, quelônios, aves aqui também, mas o principal mesmo da nossa gastronomia vão ser os peixes. E nós vamos ter, assim, pelo menos que eu considero, os 3 principais da nossa gastronomia, que são o jaraqui, o tambaqui e o pirarucu. Fábio, existia antigamente comida de rico e comida de pobre? Não. Essa história de estratificação social da comida é uma coisa bem de agora, né? Sim, bastante. Isso é até interessante. Lendo o Jornal do Comércio, antigamente, na parte do colunismo social, o que as famílias mais abastadas serviam para os seus convidados são pratos que as famílias simples também serviam. Serviam tambaquis, serviam quelônios, serviam pirarucu de casaca. Traduzindo, quelônios são as tartarugas, os jabutis.
os tracajás, né? E no meu tempo era muito comum as festas terem um casco em cima da mesa, né? Sim. No meu tempo de criança, isso aí era um verdadeiro pavor. Mas o que há de interessante nessa história é que pobre ou rico, todos se alimentavam de maneira igual, né? Sim. Não existia diferença entre classe social na hora da alimentação do amazonense, né? Não. Isso só foi sendo modificado mais recentemente mesmo. Todo mundo nascia tomando mingau de banana, mingau de munguzá. Isso. Mingau de tapioca, né? Tapioca, isso. E também morria no mesmo rumo, né? Se bem que ainda tinha um caldo de caridade, né? Nossa, diz caldo aí da o que é o caldo de caridade, que era a última comida do moribundo. Isso, para quem não conhece, caldo da caridade é uma espécie de sopa que nós fazemos com água, farinha branca e ovo. Dizem as más línguas que já levantou muito defunto, né? Ah, com certeza. Com certeza. É gostoso. Um pouquinho de pimenta do reino, cheiro verde, uma pitada de sal. Mas doente pode comer pimenta do reino, Fábio Augusto? Pode. Das duas, uma. Ou ele levanta, ou ele empacota. Menino, que loucura. Agora, existia também, além do caldo de caridade, a famosa galinha de parida, né? Galinha de parida. Isso é curioso porque relatos da nossa história do Brasil colônia, os preparos de galinha já eram indicados, porque eles fortificavam a pessoa, principalmente a pessoa que é parturiente, né? Olha, eu vou pedir um intervalinho comercial para o Fábio Augusto organizar na cabeça dele as receitas e a gente volta já já. Voltando aqui com essa figura admiradora da culinária amazonense chamada Fábio Augusto, para falar dos hábitos alimentares do amazonense raiz. Fábio Augusto, nós falávamos aqui da galinha de parida. Isso. Como é que era a galinha de parida? Como o nome diz, né, é um preparo feito para as mulheres parturientes e a galinha os preparos com galinha já eram recomendados desde o período colonial por serem pratos fortificantes. Estou aqui com a receita, né, uma das várias receitas que existem. Olha só o que pega, na verdade, numa galinha de parida. 2 kg de galinha caipira, 1 xícara de tomate, uma de cebola, pimentão, alho, vinagre, coentro, cebolinha, salsinha, louro, hortelã, cominho, pimenta do reino, cúrcuma, sal e, para quem gosta, extrato de tomate, opcional. Mas extrato de tomate no Brasil colonial não existia, não né? existia. Então isso aí já é mais uma derivação do preparo, né? Mas olha só da gente ver hortelã, cominho, não sei o que, faz sentido, sabe por quê? Porque vai nesse preparo várias ervas que são associadas à questão digestiva, que ajudam na digestão. E o principal problema de quem acabou de dar à luz, eu acho que são os gases, né? Sim, com certeza. E sabe o que é interessante? Essa combinação de temperos é porque por muito tempo se imaginou que a cozinha do Brasil nos primeiros séculos da colonização fosse uma cozinha farta. Só que historiadores como Gilberto Freire mostraram que não era tanto assim. Não era. Tinha questões assim, que existia uma certa penúria na sociedade colonial. Por isso que uma boa parte, se não a maior parte das receitas da culinária brasileira e da culinária amazonense são receitas fortificantes. Não é uma receita, não é um prato que você vai comer e pensar, que prato leve. São pratos bem encorpados. Não, e pratos que, olha, ele tá falando em 2 quilos de frango. Eram pratos para alimentar um batalhão. Sim. Não era só a parturiente, era a família toda. Inclusive a parteira, né? Isso. Que, coitada, ficava lá ralando horas para que os bebezinhos chegassem aqui, porque
essa história de bebê nascer em hospital é uma coisa relativamente recente, né? Recente, bastante. A geração das nossas avós davam luz em casa, Sim. né? Mas depois da galinha de parida tinha uma outra coisa, Fábio Augusto. A cerveja preta. A cerveja preta ela era considerada um grande aditivo na produção de leite. Nossa. Né? E aí a gente lembra que nós temos uma das cervejarias mais emblemáticas do Brasil, a cervejaria Miranda Correia, Isso. né? Outra coisa que fazia parte da alimentação do amazonense raiz, me conta. Bom, esse é até interessante que eu lembrei agora de uma... Não só uma pessoa discute na internet, mas recentemente por conta de questão de gastronomia regional eu discuti. Eu vi um vídeo numa página da pessoa e a legenda era a seguinte, gastronomia amazonense. Tava lá uma pessoa comendo tambaqui assado com açaí. Eu falei, opa, peraí, isso não é gastronomia amazonense. Aí a gente vai buscar dar resposta, mas com embasamento histórico, né? Para ser uma discussão um pouquinho mais... O povo acha que mistura tudo num prato só e resolve? Isso, é isso que eu percebo. Existe há um bom tempo uma tentativa de se homogeneizar a cultura amazônica sem levar em conta as especificidades de cada estado. Eu vi um desses programas de culinária, desses realities, que em tese estaria falando sobre a culinária amazônica, mas tinha o boi Bumbá do Maranhão, e uma série, quer dizer, existe uma certa confusão, né? A castanha do Pará, por exemplo, ela nunca foi do Pará, né? Ela era da Amazonas, né? E uma certa confusão a respeito dos pratos, né? O nosso açaí, ele nunca foi misturado com peixe, né? Não, totalmente não. Eu tiro isso por minha própria origem familiar. Eu sou neto de avô paraense e avó amazonense de Boca do Acre. Minha avó adorava comer o peixe apenas com baião de dois e farinha. Meu avô, por outro lado, ele adorava comer comida salgada com açaí. O que acontece? Aqui no Amazonas, a nossa gastronomia ela vai ser tributária de duas culturas, principalmente. A indígena, por conta dessa nossa alimentação de peixe dos produtos da floresta, e nós vamos ter uma grande influência também, a partir da segunda metade do século XIX, dos nordestinos que migraram para cá durante o ciclo da borracha. Eles vão incorporar principalmente a nossa gastronomia o consumo do baião de dois, que é uma das principais marcas da nossa gastronomia. Você não vai em nenhum restaurante amazonense e não vai encontrar o peixe sendo servido com baião de dois. E esse baião de dois, ele entra na nossa gastronomia através dos soldados da borracha, né? Sim, totalmente. O amazonense ele gosta de tomar açaí, sim, mas como sobremesa. O açaí, ele é sobremesa e a comida salgada, ela era uma comida justamente de quem ia pernoitar na floresta ou fazer um caminho muito longo. Realmente, a comida de soldados da borracha ou de qualquer pessoa que não tivesse ali o acesso à sua cozinha ao lado, né? Era o peixe salgado, a farinha seca, o jabá, né? Só que o amazonense que morava na cidade, ele nunca fez essas misturas, né? O peixe era fresco, né? Ia ser ao mercado todo santo dia, né? Sim. Com aquela sacola tradicional. Aliás, ir ao mercado era uma experiência assim, social, porque era um dos pontos de sociabilidade mais intensos da cidade. Para os bem antigos mesmo, tinha um momento na ida ao mercado que era chamada Hora da Criolina. Não sei se vocês já ouviram falar, que era o momento em que o fiscal do mercado passava jogando produto em cima do que não tinha sido vendido durante o dia. Sabe, Augusto, a Hora da Criolina, nós não vamos longe. O Jorge tem um sapato manchado de criolina, tá? Amazonense raiz vai pro mercado fazer sua compra lá no Adolfo Lisboa e ainda leva uma respingada de criolina no sapato, que é para mostrar a marca do amazonense raiz. É como se fosse ali um selo de autenticidade amazonense. Perfeito. Bom, eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta a falar dessa cumilança aqui com o nosso querido Fábio Augusto. A gente volta já já.
voltando aqui com esse, infelizmente, último bloco, com essa sumidade em cumilança chamado Fábio Augusto. E nós estávamos, Fábio Augusto, falando da hora da criolina no Adolfo Lisboa. Fale mais. Pois é, né? Eu acho que isso é uma das marcas, uma das lembranças dos amazonenses mais antigos, que não é o caso do seu Jorge, dos amazonenses bem mais antigos, que é a hora da criolina, né? Que era o momento em que o fiscal do mercado Adolfo Lisboa, para manter a questão da salubridade no mercado, na comercialização da alimentação, passava jogando a criolina naqueles produtos que não foram comercializados. E o interessante era o quê? Que quando se anunciava a hora da criolina, os vendedores diminuíam os preços dos produtos. E aí a gente comprava uma melancia inteira. Isso. Por um valor bem pequenininho. Principalmente as bananas, quando jogavam melancia... Principalmente as bananas. Quando se jogava a criolina nos cachos, elas ficavam inutilizadas. Então, se vendia tudo a preço de... banana. De banana, né? Fábio Augusto, a hora da criolina é o equivalente amazônico à xepa nos outros estados, né? Mas escapavam da criolina aqueles alimentos que vinham do rio, né? Isso. Inclusive, eu ainda presenciei, assim, peixeiros passarem vendendo de porta em porta, né? O peixe recém-pescado na cabeça. Eu presenciei canoas chegando nos fundos das casas pelos igarapés e vendendo o seu peixe, né? E assim, a gente sabe que geladeira é uma coisa relativamente recente, né? Sim. Antes disso, existiam as fábricas de gelo que vendiam, né? Mas as pessoas tinham o costume mesmo era de ir ao mercado todo dia, trazer aquela comidinha fresquinha, né? E preparar no próprio dia, ou no máximo guardar, né? Para um outro dia, conservada pelos aqueles grandes blocos de gelo, né? Que existiam várias fábricas de gelo em Manaus, né? Sim, com certeza. Até interessante, porque naquele momento, já por volta da década de 30, por exemplo, já se comercializavam geladeiras em Manaus. Mas era algo que estava nas casas somente das famílias mais abastadas. E geladeira a querosene. A querosene, isso. Geladeiras a querosene. E a população ela se servia, obviamente, dessas fábricas de gelo, que a principal fábrica de gelo da cidade vai ser a fábrica de gelo Cristal, também dos proprietários da cervejaria de Miranda Correia. Exatamente. E os blocos de gelo, eles eram enormes. Para você derreter um bloco de gelo grande, demora muito mais do que pedrinhas, pequenos Sim. cubos de gelo. Uma maneira que as pessoas armazenavam esse gelo, os alimentos que precisavam, perecíveis que precisavam, era colocando naqueles grandes camburões, né? Chamava serragem, gelo, serragem e uma estopa para proteger o alimento, certo, Fábio? Correto. É até interessante a gente ver essas adaptações que a sociedade faz. É muito semelhante ao método como se conserva gelo na Índia, por exemplo. Uhum. Se conserva com sal ou com serragem também. Uhum. E esses camburões que hoje em dia estão gourmetizados, viraram tonéis decorativos em vários quartos de patricinhas e tudo mais, eles tinham várias utilidades, né? Ah, com certeza. Eles conservavam alimento, eles mergulhavam as crianças quando tinha febre, né? Ah, nossa, quem nunca tomou um banho de camburão quando tinha febre? E... Ah, sabe o que eu lembrei agora? Que num desses camburões lá em casa... Tu ficaste preso? Não. A gente criou um tracajá que foi abatido depois. Lembrei disso agora. Um tracajá enorme ficou lá até o dia dele ser abatido. Meu Deus. Olha, hoje tu serias preso por esse... Hoje eu, vovô e companhia, todo mundo preso. Bom, mas o amazonense perdeu o hábito da tartarugada. Sim. O amazonense perdeu o hábito da carne de caça, né? O IBAMA não nos permite mais nos alimentar do que
a gente tem disponível. Isso. E o amazonense hoje vive de farinha e Coca-Cola e uma série de coisas que não nos pertencem, né? Isso. E a culpa do 28 de agosto lotar é do coitado do Tracajá. Oh. A verdade, gente, é que assim, o amazonense viveu durante muito tempo com uma alimentação muito fresquinha, né? Sim. A alimentação amazonense, inclusive, quem diz isso não sou eu, obviamente, foi um dos maiores memorialistas aqui da nossa cidade, que é o Luiz de Miranda Correia. Foi uma das melhores em questão assim, de nutrição, de fartura, fartura do Brasil. Se você for imaginar e você for pesquisar a alimentação do Brasil colônia, era bem pobre, né? Sim, bastante. E aqui nós tínhamos, ou mal ou bem, essa fartura que o rio nos dava, né? Sim, a quantidade de frutas, a quantidade de peixes, de quelônios, de aves. Sem contar que as nossas frutas são uma grande fonte de vitamina A e D, né? Sim. Por serem frutas alaranjadas, escuras, né? Então não existia esse grande problema dessa carência muito grande de vitamina D, sim, de vitamina A, enfim. Mas, Fábio, eu estava aqui saboreando uma melancia, que é uma grande fonte de licopeno e vitaminas, não é isso? Alimentação vermelha. E eu queria te perguntar, porque eu sei que você é um grande fã da culinária amazonense, sobretudo do pirarucu de casaca, perfeito. Com aquela farinhovinha bem torradinha, bananinha frita por cima. Isso, né? Vai falando que eu tô imaginando aqui. E aquele teu vatapá, feito com pão dormido. Com pão dormido, leite de coco. E ao invés do camarão vai o quê? Ao invés do camarão a gente tem o de piracuí, tem o de sardinha, tem o de frango. Mas o raiz é o piracuí. Piracuí. O raiz é piracuí. Então, olha só, eu queria pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem e dizerem se vocês querem que o Fábio Augusto venha preparar alguma dessas receitas da culinária amazonense. Se vocês responderem positivamente, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso Instagram, Facebook ou qualquer outra maneira de comunicação pelas redes sociais, a gente escala Fábio Augusto. Sim, ele, o legítimo, o conhecedor das nossas comidas amazônicas, a preparar um desses pratos aqui com a gente. Um beijo pra vocês e até a semana que vem.